Vamos mergulhar agora numa das histórias mais épicas e ao mesmo tempo trágicas da Bíblia. A história de um homem que tinha a força de um deus, mas com todas as fraquezas de um mortal. Esta é a saga de Sansão. Pois é, essa pergunta é o coração de toda a história do Sansão, né? É uma narrativa que, olha, começa com uma promessa divina, mas num momento de desespero total para o povo de Israel. Para a gente entender o herói, primeiro a gente precisa entender o mundo em que ele nasceu. E era um mundo bem complicado. Um mundo de opressão onde, segundo a Bíblia, os israelitas tinham se afastado de Deus e, por causa disso, viviam sob o domínio dos filisteus. E não era pouco tempo, não. Já fazia 40 anos. E é bem no meio dessa confusão toda, dessa turbulência, que um anjo aparece para uma mulher que não podia ter filhos, com uma profecia assim, monumental. O filho dela, Sansão, seria o campeão de Israel. Só que esse destino vinha com condições bem rígidas. Sansão seria um nazireu, ou seja, consagrado a Deus desde o ventre. E o segredo da sua força sobre-humana estava todo ligado a este voto sagrado, especialmente a uma regra bem específica. O cabelo dele nunca, jamais poderia ser cortado. Então, Sansão cresceu e, já jovem, aquele poder divino começou a se manifestar. Isso, claro, o colocou direto na rota de colisão com os grandes inimigos de Israel, os filisteus. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante, porque os primeiros grandes atos de Sansão não são batalhas planejadas por um líder, sabe? Não, são reações totalmente impulsivas, movidas pela paixão e por uma violência, assim, avassaladora. O primeiro grande feito de força dele acontece exatamente assim, no impulso. Ele está a caminho para encontrar uma mulher filisteia e, do nada, um leão o ataca. É aí que o Espírito do Senhor vem sobre ele com uma força tão grande que ele simplesmente rasga o leão no meio, com as próprias mãos. Um tempo depois, de forma bem provocadora, Sansão transforma essa façanha secreta num enigma para os seus convidados de casamento, que eram filisteus. Um desafio que, nossa, ia sair totalmente do controle. Os filisteus pressionam a esposa dele até ela não aguentar em contar a resposta. Quando Sansão descobre, se sente traído e a fúria dele explode. Essas palavras enigmáticas que ele usa mostram o tamanho da sua ira. Para pagar a aposta que perdeu, o que ele faz? Ele vai até uma cidade filisteia vizinha, mata 30 homens e pega as roupas deles. É aqui que começa um ciclo de vingança, um ciclo sangrento que não vai mais parar. A partir desse ponto, a coisa só piora, numa espiral de retaliação sem fim. Sansão queima as colheitas dos filisteus. Em resposta, eles queimam a ex-esposa dele e o pai dela vivos. Cada ato de vingança gera uma reação ainda mais cruel. A situação chega a um ponto que o próprio povo de Sansão o entrega amarrado aos filisteus para tentar evitar uma guerra. Mas aí, Sansão arrebenta as cordas como se não fosse nada, pega a queixada de um jumento e, sozinho, mata 1000 soldados inimigos. 1000! E assim, por 20 anos, Sansão lidera Israel. Mas a gente vai ver que a maior fraqueza dele nunca foi um exército filisteu. A fraqueza dele estava no seu próprio coração. E foi essa fraqueza que o levou direto para uma mulher chamada Dalila. Os filisteus, claro, viram uma oportunidade. Subornaram Dalila para ela descobrir o segredo da força de Sansão. E ela tenta incansavelmente testando-o com mentiras. Mas por 3 vezes ele percebe o jogo e a engana. E aqui a gente vê a verdadeira arma usada contra Sansão. Não foi um truque super inteligente. Foi a pura e simples insistência. Dalila o pressionou emocionalmente dia após dia, sem parar, até que a alma dele, exausta, não aguentou mais. Completamente esgotado, ele cede. Ele conta tudo para ela. O segredo do seu voto de nazireu, que sua força estava em seu cabelo. Ao confiar em Dalila, ele sela o próprio destino. Enquanto ele dorme, seu cabelo é cortado. Ao acordar com o grito, os filisteus estão sobre ti, ele tenta lutar como sempre fazia, mas, pela primeira vez na vida, o poder não estava mais lá. A Bíblia diz que ele nem sabia que o Senhor o havia abandonado. E pronto, o grande campeão de Israel é capturado. Sua queda é tão rápida, tão brutal, quanto sua ascensão tinha sido poderosa. A humilhação é total. Os filisteus arrancam seus olhos e o forçam a moer grãos numa prisão. Ele vira um espetáculo público, um troféu da vitória deles sobre o herói de Israel. Mas mesmo no fundo do poço, na humilhação mais profunda, algo começa a acontecer. Uma pequena fagulha de esperança. O símbolo do seu voto, da sua força. O cabelo dele
lentamente começa a crescer de novo. Levado para entreter milhares de filisteus no templo do deus deles, Dagon, um Sansão cego e humilhado faz uma última oração. Ele não pede apenas por vingança, ele clama a Deus para que se lembre dele uma última vez. Com as mãos nas duas colunas centrais que sustentavam o templo, ele pronuncia suas últimas palavras e empurra com toda a sua força. O templo inteiro vem abaixo, matando todos lá dentro, incluindo o próprio Sansão. E aqui está a grande e trágica ironia da vida dele. Foi no seu ato final, na sua morte, que ele conseguiu sua maior vitória, matando mais inimigos naquele único momento do que durante os 20 anos em que liderou Israel. A saga de Sansão, um épico da Bíblia, ecoa até hoje, né? Ela nos deixa com essa pergunta no ar. Será que a maior força de uma pessoa pode ser também a fonte da sua maior queda? Uma questão atemporal sobre poder, propósito e a nossa complexa fragilidade humana.